A paz do Senhor para os irmãos, amém? Aqueles que têm o seu exemplo bíblico, por gentileza, abre o livro do livro de Lucas, capítulo de número 1, no versículo de número 28, no versículo de número 29. Lucas, capítulo de número 1, no versículo de número 28 e também no versículo de número 29. Quero agradecer a Deus pela sua oportunidade, por estar mais uma vez participando da vigília do Santo do Fogo. E nesta feita, com todos os nossos companheiros que estão aqui, não vou citar nomes, pequenos muitos, mas nós estamos felizes pela oportunidade que Deus nos deu aqui nessa noite. Aqueles que têm a Bíblia encontrou, diz amém, diz assim: e entrando o anjo, onde ela estava, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo. Pode conferir. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Amém? Amém. Dá uma olhada por irmão e diga: que saudação é esta tua? É isso que nós vamos falar aqui nessa noite. Queridos, quando eu conversei com o Daniel a primeira vez, ele me apresentou que nós iríamos trazer uma saudação. E eu fui pensar a respeito desta palavra, e acredito que é do conhecimento da maioria daqueles que são um pouco mais da antiga da igreja. Sabemos que a saudação é uma palavra rápida, curta, breve e de pouca duração. É algo muito rápido, 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos e coisa semelhante. Quando você lê esse texto, você observa que é um texto que cita a respeito de uma saudação, a ponto que Maria pergunta: que saudação é esta tua? Como que nós somos cidadãos brasileiros, sabemos que a saudação comum, a saudação normal, no meio de nós é bom dia, boa tarde e boa noite, sendo esta a saudação mais normal que existe no nosso meio. A saudação religiosa é aquela saudação que nós nos cumprimentamos, a paz do Senhor Jesus, que nós estamos saudando o nosso irmão em Cristo com essa saudação. Mas essa saudação aqui não se trata de uma saudação comum. O anjo Gabriel não chega dizendo para ela bom dia, não chega dizendo a paz do Senhor, mas se trata de uma saudação celestial. Sendo ela uma saudação celestial, a Bíblia apresenta que Gabriel vem e diz para Maria: salve, salve agraciada. Quando Gabriel estava apresentando essa palavra a Maria, ele estava dizendo: mulher abençoada, mulher alcançada. O que é interessante, meus irmãos, nessa saudação, que essa saudação ela vem diretamente de Deus, porque o anjo Gabriel, ele diz para Zacarias que ele foi enviado por Deus e ele assistia diante de Deus. Mas essa saudação que vem do céu, ela é indagada por uma mulher, e esta mulher não vai aceitar meio que a saudação do anjo, pelo fato de ser uma saudação diferente da saudação dos israelitas, e essa mulher vai indagar a saudação do anjo. Maria, ela vai olhar para o anjo e vai dizer: que saudação é esta tua? Como que dizendo: eu não conheço essa saudação. A saudação judaica era Shalom Adonai. Maria estava olhando para ele e dizendo: eu nunca ouvi essa. Da onde que essa saudação se originou? Que o anjo chega dizendo: salve, salve, agraciada. Quando você observa
a respeito desse texto, a primeira conclusão que você tira dele, aqui está um ser humano indagando uma saudação celestial. Se trata simplesmente de um humano comum, e esse humano comum está indagando o anjo sobre a sua saudação. Mas quando você observa, você vai observar que essa pergunta, ela se inverteu. Não é mais nós seres humanos que dizemos para um anjo que saudação é esta tua, mas hoje é Deus que se posiciona para a nossa geração e pergunta para nós que somos pregadores: que saudação é esta tua? Uma saudação desconhecida por Deus. Nós vivemos em um período que a maioria daqueles que são anunciantes da palavra, eles estão trazendo uma saudação estranha. Você vai observar que o normal da vida cristã é colocar Deus no centro. Mas quando você vê as expressões rápidas, as pregações rápidas sobre a palavra de Deus, você vai observar que entrou o antropocentro. Você vê que Deus foi tirado do centro e o homem foi depositado no centro. Toda a pregação que você ouve, você vai observar que todo jovem animado e pregador, quando ele começa a pregar, a visão dele é o povo. Ele começa a pregar e começa a dizer: Deus vai te levantar, antropocentro, o homem no centro, Deus vai te levar, Deus vai fazer. É uma saudação que coloca o homem no centro dela e tira Deus do centro dela. Só que essa saudação que coloca o homem no centro, vai acontecer mais ou menos aquilo que aconteceu com o rei Herodes, quando o anjo de Deus aparece para ele dizendo: Herodes, o centro é Deus, dá glória a Deus. A Bíblia diz que Herodes não dá glória a Deus, e pelo fato dele não dar glória a Deus, a Bíblia vai dizer que este homem foi comido de bicho. Esse homem que tinha esse pensamento de estar no centro, a ponto, quando você estuda sobre este rei Herodes, você vai observar que ele se vestia de uma veste brilhosa. Ele subia de manhã cedo, na hora que o sol estava raiando, e quando o sol estava raiando, pegava na veste brilhosa de Herodes, e aquele homem começava a discursar para a geração de Israel, a ponto do povo dizer: é voz de Deus e não de homem. Esse homem que se via no centro, ele vai morrer comido de bicho, para saber que Deus é o centro de todas as coisas. Se tem uma coisa que não acontece, é Deus sair do centro. Você pode tirar uma Bíblia do centro do púlpito, você pode tirar alguma coisa do centro da tua casa, mas o centro da igreja é o Senhor Deus, e Ele nunca será tirado do centro. Essa saudação hoje, ela está invertida. É uma saudação que não louva a Deus. Não há louvor a Deus na saudação que é pregada hoje. Não há louvor a Deus na saudação que é ministrada. E o porquê? Quando você observa os pregadores que traz a saudação, a maioria deles são pregadores soberbos. São homens que sobem no altar para disputar quem prega mais e quem prega menos. A maioria dos cantores que sobem nesse altar, eles querem mostrar quem canta mais e quem canta menos. São um povo soberbo que afastou da simplicidade do Evangelho e está achando que o Evangelho é estrelismo, que bota o homem lá em cima, que coloca o homem no alto. Mas Deus está dizendo que a casa de muita gente vai cair nessa noite, porque Deus vai arrancar um monte de gente soberba que está pensando e dizendo: eu estou no centro, eu sou pregador, eu sou o cantor. Mas Deus está dizendo: o centro é eu, o centro é a palavra, o centro é a minha glória. Observe, irmãos, que essa saudação está mudada. Agora, quando você pensa sobre isso, você vai observar que tem os requisitos para um pregador saudar a igreja de Deus. Observa, meus irmãos, no versículo de número 29, a Bíblia apresenta dizendo: e vendo Maria, se turbou com aquelas palavras. Uma das primeiras coisas que nós tiramos desse texto é que a pregação deve trazer perturbação para o pecador. A pregação, meu irmão, não é botar gente de pé. A pregação também
gente chorar e não mudar. A pregação também não é gente correr e não mudar. A pregação, ela deve perturbar o pregador. O cara tem que sair daqui dizendo: que palavra é essa? Que mensagem é essa? Que saudação é essa? Que negócio é perturbação? A Bíblia diz que Maria se perturbou, ela ficou inquieta com a palavra do anjo, porque o anjo estava dizendo: salve, salve, agraciada. A saudação veio, o anjo dizendo: mulher alcançada, mulher abençoada. De imediato ela diz: eu, mulher alcançada, mulher abençoada, que nada. Que negócio é esse? Que tu está descendo do céu para me elogiar? Eu não conheço não essa saudação, eu desconheço ela. E Deus também está dizendo: eu desconheço a saudação de muita gente que está dizendo: é gente abençoado, é gente benção, é tocha viva, é tocha humana. Mas Deus está dizendo: tem uma palavra que perturba, que bota o povo em assombro. A Bíblia diz que o profeta Joel, quando ele foi profetizar, a Bíblia diz que Deus falou para Joel: Joel, é momento de tocar a trombeta em Sião. A Bíblia diz que Joel se levantou, pegou a trombeta de Deus para tocar a trombeta de Deus. Mas quando Joel foi tocar a trombeta de Deus, Deus deu uma palavra a Joel. Joel se posicionou, colocou a trombeta para tocar, e Deus disse: tocai a trombeta em Sião. Porque aonde que se toca a trombeta é aonde tem problema. É no mundo não, é em Sião, é na igreja que nós devemos tocar a trombeta. Deus olhou para Joel e disse: toca a trombeta, profeta. Começa a tocar. Aquele homem começou a tocar a trombeta, e Deus continua a profecia dizendo: tocai a trombeta em Sião e perturbai os moradores da terra. Era como Deus dizendo: a mensagem tem que perturbar o pecador. O cara não tem que sair daqui dizendo: eu vou pregar também, eu vou ser tocha também. Mas ele tem que sair dizendo: eu vou mudar a minha vida, eu vou me converter. Perturbação, uma das outras coisas que a saudação deve trazer, a saudação daquele que apresenta, ela tem que ter perturbação. E eu já termino, mas ela deve ser carregada do poder do Espírito Santo. O pregador, ele tem que vir aqui cheio do Espírito Santo. O pregador não precisa esperar a igreja tacar fogo, mas ele tem que ter o fogo de Deus na vida. É um pregador que incendeia o povo. A Bíblia diz que Paulo, ele vai dizer para uma das igrejas, e ele diz: eu não fui a voz com sublimidade de palavras, como que dizendo: eu não preguei bonito aí, eu não falei bonito aí, eu não falei bonito, eu não falei grego, eu não falei hebraico, eu também não falei aramaico, eu não falei com S, com R, com C. Mas ele estava dizendo: eu não fui com sublimidade de palavra, mas eu fui a voz em demonstração de poder. Era como Paulo dizendo: o negócio comigo não é falar bonito, o negócio comigo é ter poder na vida, é ter unção na vida, é ter graça de Deus na vida. Paulo era tão cheio de Deus que ele entrou na cidade de Éfeso, a cidade da bruxaria. A Bíblia vai dizer que virou o centro do Espírito Santo de Deus. E porque ele tinha poder nas suas palavras. Para nós terminar isso aqui, a Bíblia diz que quando Maria entrou na casa de Isabel, quando ela saudou Isabel, a Bíblia diz que o menino pulou do ventre e foi cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que Isabel foi cheia do Espírito Santo, porque ela estava dizendo: ele tem palavra, Maria tem palavra, mas é uma palavra que toca a alma, toca a mente, toca o coração, toca a vida. E Deus está dizendo: tenha poder na tua palavra, seja cheio na tua palavra. Você precisa ter unção na tua palavra, porque Deus disse: ficai em Jerusalém até que no alto sejais revestido de poder. É poder que Deus deu para a igreja, é poder para pregar, é poder para profetizar, é poder para entregar, é poder para cantar, é poder para dirigir, é poder para viver a vida, é andar dizendo: eu sou cheio do Espírito Santo. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, é a evidência disso, quando a Bíblia diz: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente
veio do céu, Senhor, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa. Aí a Bíblia diz: um foi cheio, dois foi cheio, não, mas e todos foram cheios do Espírito Santo. O que Deus está dizendo para você nessa noite eu não te trouxe aqui para ver o irmão do lado ser cheio, eu também não te trouxe aqui para ver o outro lado, mas Ele está dizendo: todos sairão cheio, cheio, cheio,